Olá, meus amigos investidores, mais uma vez estamos aqui formando esse vídeo exemplar para você que investe nos fundos imobiliários, que você segue aquela trilha dos investimentos até a sua independência financeira. Muito prazer, meu nome é Michel Florentino e eu estarei com você hoje e sempre. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative essa notificação e dá aquele like para fortalecer mais e mais. Hoje eu vou mostrar, gente, sobre um fundo imobiliário muito bom. Ele é o HGBS11, é um fundo de shopping e ele teve um lucro expressivo, gente. E não só foi o lucro, foi o aumento de dividendo também. Vou diminuir a tela e vou mostrar para vocês, ok? Lucro do HGBS11 salta 17% em fevereiro. Confira o que levou esse resultado. O fundo imobiliário HGBS11 reportou um resultado de 24 milhões em fevereiro de 2026, com um aumento frente ao desempenho observado no mês anterior, quando o fundo havia registrado 20,49 milhões. O crescimento mensal do resultado HGBS11, que avançou 17,14% no período, foi sustentado principalmente pelo resultado operacional dos ativos e por eventos específicos relacionados à carteira. A geração de receita do mês foi composta principalmente pelas receitas imobiliárias, que somam 28,719 milhões, além de 1,119 milhões provenientes de outras fontes. No lado das despesas, o fundo imobiliário HGBS11 registrou um total de 5,827 milhões, o que resultou no lucro distribuído divulgado. Então vamos lá nos parâmetros para ver como está indo esse ativo, gente. Você que ainda não montou sua carteira e deseja muito colocar um fundo de tijolo e do segmento de shoppings, esse é um bom fundo, tá? Preste bem atenção, esse é um bom fundo. Pronto, pessoal, estamos dentro dos parâmetros aqui do Investidor 10 com o HGBS11, que é o Reg de Brasil Shopping. No momento a cotação está custando R$ 20,19. Entregou um yield nos últimos 12 meses de 9,19%, quase 10%. Para um fundo de tijolo entregar quase 10% ao ano é muita coisa. Liquidez diária dele, gente, está em 3,87 milhões. Liquidez diária, gente, significa o quanto está sendo negociado por dia, ok? E então está sendo bastante negociado. PVP dele, gente, está batendo 0,98, ou seja, ainda está com 2% de desconto, hein? Está descontado ainda, hein? Variação dos últimos 12 meses, ele variou 15,69% positivo, tá, pessoal? Aqui, ó, a cotação dele, gente, o gráfico de cotação ajustada, que está no momento a R$ 20,20. Ele começou há um ano atrás com R$ 17,28, que ele variou, como é uma renda variável, ele foi variando, mas sempre obtendo lucro. Nisso de uma cotação ajustada, quando se segue com cotação padrão, ele praticamente está se lateralizando. Por quê, pessoal? Porque na cotação padrão, por mais que seja fundo de tijolo, ele se valoriza assim, mas não tanto quanto ações. Então, o que você tem que fazer? Tem que reinvestindo seus dividendos. Reinvestindo os dividendos, a sua cotação sempre vai se valorizar e sempre vai subir, entendeu? Assim como a cotação sobe, o seu patrimônio também sobe. E quanto mais subir o patrimônio, mais o rendimento também sobe, devido à bola de neve, ok? Juros compostos em cima de juros compostos. Lembre-se disso, tá ok? Agora aqui, gente, vem com renda, o público-alvo é geral, tá? Mandato dele é renda, segmento shoppings e varejo, bom, hein? Títulos de fundo, fundo de tijolo, prazo de duração indeterminado, tipo de gestão ativa. Ele cobra uma taxa de administração, gente, bem menos do que os outros, hein? 0,60% ao ano. Ele tá com um pouco de vacância, tá com 4,60%, quase 5%. Número de cotistas já passou de 161 mil cotistas, já, pessoal?
Já passou de 161 mil. E cotas emitidas tá mais de 129 milhões de cotas emitidas. Valor patrimonial por cota, R$ 20,75. Valor patrimonial do ativo, 2,68 bilhões, tá? E o último rendimento, gente, aumentou para 17 centavos. Olha só, hein? Isso é bom. Aqui é a comparação dele, gente, com o IFIX e o CDI. Todos nós sabemos que o CDI tende a subir lento, mas sobe, né? Pareadamente. E o HGBS 11, ele vem acompanhando o IFIX, tá? Ele não tá acima do IFIX, mas vem acompanhando. Se tivesse investido em 2 anos R$ 1.000, eu estaria com R$ 67 agora de lucro, tá ok? Aqui tem uns fundos imobiliários, gente, para fazer uma pequena comparação. Lembrando que todos eles são de shoppings e varejo, certo? Mas lembrando também que nessa comparação tem a comparação do PVP, do yield, quanto ele está entregando, tá? O quanto ele está descontado, que é o PVP, o valor patrimonial do ativo, tá? O tipo de fundo já vem normal, que é tipo de tijolo, e shoppings e varejo também. Então a comparação é sobre o valor patrimonial do ativo, o PVP, ou seja, o quanto está descontado, e o yield dele, o quanto está marcando. No entanto, ele está mediano com 9,19. O XPML está batendo 10,18 e está descontado também, mas é um fundo de base 100. Se vocês observar, está bem mais acima de R$ 100. Enquanto esse com R$ 20 você compra uma cota. Ou seja, com R$ 100, praticamente R$ 100 você compra 5 cotas. Entendeu agora? Ou seja, aumenta mais 5 valorização. Aqui é o checklist dele, gente. E ele bate todos os checklists. Isso é bom demais. Presta bem atenção, hein? Aqui, gente, como eu venho falando para vocês, ele entrega abaixo de 1%, tá? Abaixo de 1%, ou seja, 1,84%. Por quê? Porque fundo de tijolo, e sendo mais shoppings e varejo, eles têm taxa de administração mais tranquila. E por ter imóveis por trás do sistema das negociações, se torna mais tranquilo para o seu investimento. Então, ele cobra uma taxa de uma taxa de yield mensal mais baixa do que os fundos de papel, que não tem imóveis, né? Lembre-se bem disso. Um fundo de tijolo que paga muito acima de 1%, pode crer que tem algum risco, tá? Tem algum risco. Aqui é a base de dividendos que vem pagando durante o ano, gente. E aqui, ó, a máxima, como eu falei para vocês, ele aumentou para 17 centavos. De janeiro ele aumentou para 16 centavos. E do mês 7 até o mês 12, ele vem pagando 15 centavos, ou seja, está recuperando o patamar de dividendos. Se você observar também, em 5 anos, ele entregou a máxima de dividendo em 20 centavos por cota e depois um pouco menos de 18 centavos também, tá? Foi as máximas que ele teve entregando em 5 anos. E agora está em 17 centavos, tá subindo, tá se elevando, tá? Aqui vem o Datacom dele, gente. O Datacom dele é sempre na virada do mês, ou seja, se você comprar ainda esse mês, você já tem direito ao próximo mês receber dividendo, gente. O pagamento dele foi no dia 3 do 7, tá? 13 do 7 foi o pagamento. 13 do 3 foi o pagamento, perdão. 13 do 3 foi o pagamento. 13 não, digamos assim, foi no dia 13, mas no dia 13, ou seja, dia 13, dia 14 do 4, você vai receber mais dividendo, tá ok? Só basta você segurar a posição desse mês, comprando cotas dele até nessa data, ou seja, não determinadamente no dia 27, mas na virada do mês, tá ok? Preste bem atenção nisso, hein? Ele é um fundo, gente, de tijolo, de shoppings, e ele é bastante diversificado, tá ok? Ele contém 20 imóveis na carteira, sendo 15 imóveis em São Paulo, um em Tocantins, um no Rio de Janeiro, um no Rio Grande do Sul, e um Mato Grosso e um em Santa Catarina, tá ok? E aqui, gente, vem a vacância dele, histórico de vacância, quando ele chegou na máxima de 6,7% de vacância, tá? Vacância é imóveis vazios, tá? E quanto mais imóvel vazio, o seu dividendo cai. E se você observar, ele foi diminuindo, pessoal.
a vacância, ou seja, o setor vago foi diminuindo. Então, quanto mais diminuir, mais lucro vai ter. E se mais lucro tiver, mais dividendo vamos receber, maiores quantidades, né? Então, por isso que teve dividendo com maior valor e o valor patrimonial tá só subindo, ok? Mais uma vez eu deixo esse vídeo para você, um pequeno vídeo de demonstração e comparação. Gente, como é bom ter um fundo de tijolo te rendendo todo mês na sua conta, alimentando aquela bola de neve. É muito bom mesmo. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, mas sim uma recomendação de análise, para você vir analisar e ver se realmente vale a pena pôr na carteira de vocês. Lembrando que um fundo de tijolo, e sendo de shopping, ele tende a se valorizar mais e mais, ok? Ainda mais sendo um fundo diversificado. Muito obrigado a todos por ter acompanhado esse vídeo nesse exato momento. Eu sempre estarei aqui postando vídeo para vocês caminharem mais no mundo dos investimentos, se profissionalizarem mais, aprendendo a analisar vídeo após vídeo, fundo após fundo, ações após ações, e sempre melhorando mais e mais o seu jeito melhor de investir, tá ok? Muito obrigado a todos, e se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação e dá aquele like para fortalecer mais e mais. Eu estarei agradecendo de hoje e sempre. Muito obrigado por todos, até a próxima e tchau, tchau.